Vamos ficar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor em Atos capítulo 13 e o versículo 22. Nós vamos falar sobre Davi. Vamos ir falando aí até quando Deus disser basta. Já está bom. Então, Deus colocou no meu coração essa palavra, esta série nova de estudos bíblicos. Atos capítulo 13, versículo 22. Todos encontraram, digam amém. Amém. Eu gostaria de pedir a toda a igreja que nós lêssemos juntos, bem forte, este versículo. Vamos lá, 2, 3. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Vamos dizer de novo essa parte, achei Davi, até o final, vamos lá? 2, 3. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Pai, essa é a tua palavra que foi lida, será aplicada. E, Senhor, nesta noite nós queremos ouvir a tua voz neste lugar. Não outra, senão a tua voz. Neutraliza toda oposição à pregação da tua palavra e que possamos sair daqui melhores do que chegamos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Muito obrigado. Você pode dizer assim: pastor, Davi, o senhor vai falar de Davi, vai dizer que Davi é um homem segundo o coração de Deus e que nós temos que ser como Davi, né? Quem disse que Davi é um homem segundo o coração de Deus foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que disse: achei Davi, homem segundo o meu coração. E aí você diz assim: pastor, Davi, aí a gente quando fala de Davi, a gente lembra de Davi e Golias. Quando a gente fala de Davi, a gente lembra das batalhas que ele venceu, que ele travou, que foram muitas, foi um guerreiro, muito bom por sinal. Uma só noite, matou mais de 100 filisteus, sozinho, 100 homens. Não era na arma não, era no muque, na espada, na habilidade. Davi que lutou tanto que a Bíblia diz que o sangue da espada grudou na mão dele, de tanto que ele lutou. A espada ficou grudada na mão dele, de tanto que ele lutou. Guerreiro. Falamos de Davi, lembramos do rei, do grande rei Davi, grande construtor. Mas também como nós podemos falar de Davi sem lembrarmos de que também Davi cometeu um adultério. E não só isso, mas um homicídio. E não só isso, mas também ocultou ou tentou ocultar o corpo, porque usou a espada do inimigo para matar um homem para ficar com a sua esposa.
e a tomou como esposa. E o filho que era desse adultério, ele tentou fingir como se fosse filho deste soldado que matou. E aí você diz assim, pastor, como pode um homem desse, o Senhor dizer para nós, que é um homem segundo o coração de Deus? Como pode? Porque nós também temos um fato sobre Davi, que já no finalzinho da sua carreira militar, para com certeza se gloriar pela quantidade do seu exército, mandou fazer um censo em Israel e mandou numerar Israel. E a Bíblia diz que um anjo desceu com a espada de fogo apontada para Jerusalém, e o Senhor disse, escolhe 3 castigos, um deles será feito pelo que tu fez. O orgulho de Davi levou a muitos serem feridos pelo Senhor por causa do seu orgulho, da sua vaidade. Como pode você dizer assim, pastor, como pode um homem que cometeu essas atrocidades, esses pecados, cometeu muitas vitórias, teve muitos milagres na sua vida, mas como pode também ele ter cometido tantos deslizes e ser chamado segundo coração de Deus? Como pode isso? E aqui eu começo a dizer para os irmãos que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele em tudo foi obediente ao Senhor. Em tudo. Tudo que Deus pedia a Davi, Davi atendia. E apesar do pecado dele de adultério e homicídio, quando o profeta revelou a ele, se você está em pecado, este homem é você, o que ele fez? Ao invés dele correr e dizer assim, eu, profeta, não, eu não. Ele se humilhou, se jogou no chão e disse, Deus, cria em mim um coração puro e renova o espírito reto dentro de mim. Não me lance fora da tua presença. Aleluia. Mas me dá um coração novo, Senhor, na tua presença. O homem que pecou foi também o homem que escreveu o Salmo 51, dizendo, Senhor, afaste de mim, me lava e tira a iniquidade do meu coração, porque reconheço que pequei contra ti. Aleluia. O mesmo homem que o Senhor enviou a praga em Jerusalém para ferir os filhos de Israel por causa do seu orgulho, também foi aquele homem que quando o anjo, o profeta disse, qual escolha você faz entre essas 3 de castigo? Que você caia na mão dos teus inimigos, que você caia enfermo, ou que Israel seja ferida? Ele disse, eu não vou escolher o castigo, eu não quero cair na mão dos homens, nem na mão dos meus inimigos, nem na mão do diabo, eu quero cair na mão de Deus, que eu caia na mão de Deus. Ele disse, eu prefiro estar na mão de Deus, porque eu sei que o Senhor tem misericórdia daqueles que se arrependem. Aleluia. Este homem foi segundo o coração de Deus, porque apesar das suas falhas, ele se arrependeu. Ele mudou. Então, ser segundo o coração de Deus não é não cometer falhas. Ser segundo o coração de Deus não é andar de maneira que a gente não erre. Claro que o pecado na vida do crente é acidente, não é planejamento. E não podemos esquecer que apesar de Davi ter pecado e confessado e deixado o seu erro, a consequência veio. Quando o profeta Natan disse assim, o que eu faço a esse homem? Nós vamos falar aqui um dia desse estudo sobre o pecado de Davi. Aí ele disse que esse homem pague 4 vezes. E Davi realmente pagou 4 vezes pelo seu pecado. Então os erros, eles produzem consequências. Deus perdoa, sim,
mas a consequência, ela fica. Porque a Bíblia diz que nós não podemos nos escarnecer. De Deus ninguém zomba. O que o homem planta, isto também ele colherá. Eclesiastes capítulo 3, por favor. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 2. Leia aí bem forte alguém para nós, fique de pé e leia. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Muito obrigado. Há tempo de plantar e tempo de... Não. Tempo de colher, não. Tempo de plantar. O que a irmã acabou de ler? Leia de novo. Pode ler de novo, leia de novo. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que você plantou. Não é colher, é arrancar o que plantou. Então, o que você plantou, você vai colher. Não é possível você plantar laranja e colher maçã. Há tempo de plantar e tempo de colher. Então, eu vou plantar laranja e vou colher maçã. Glória a Deus. Não. Plantou laranja, vai colher laranja. Plantou maçã, vai colher maçã. Gostando ou não, querendo ou não, nós vamos colher o que nós plantamos. Dá uma perguntazinha para o seu irmão aí, pergunta a ele assim, o que você tem plantado? Pergunta para ele aí. A história de Davi. O nome Davi significa amado. Ele é a mesma raiz da palavra amor em hebraico. A história dele está em 1 Samuel 16 a 1 Reis 1 e Crônicas, 1 Crônicas 2 a 29. A história de Davi está nesses textos, nesse período de texto. Quem era a família de Davi? 1 Samuel 17, 12, por favor. 1 Samuel 17, 12. Davi era filho da velhice de Jessé. O pai dele, Jessé, era um homem rico, respeitado em Belém. Ele era de Belém, de Judá. 1 Samuel 17, 12, por favor, leia. Leia, Samuel. E Davi era filho de um homem, efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade dos homens. Muito obrigado. Davi era filho da velhice de Jessé. E a origem dele, a raiz genealógica dele, está lá em Mateus capítulo 1. Abra sua Bíblia aí, deixa ela aberta. Eu vou ler aqui, mas abra aí. Mateus 1, 5 e 6. E às vezes alguém diz assim, para que genealogia na Bíblia, pastor? Teve uma vez que um irmão, escute só isso aqui, essa história foi... O pessoal conta aí, mas eu creio que foi verdade. Teve uma vez que teve um irmão que disse assim, não vou na igreja, não vou na igreja, não vou na igreja, não vou na igreja. Aí a mulher disse, vamos, ele disse, não vou. Ele disse, vamos, ele disse, não vou. Eu não quero servir a Deus. Aí teve um belo dia que ele foi à igreja, foi ao culto, chegou na igreja, aí o irmão que ia ler, ele botou a igreja de pé e leu Mateus capítulo 1, que é a genealogia de Jesus. Aí ele leu lá, fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, fulano, fulano.
Está só escrito isso, né? Fulano gerou fulano, que gerou fulano. Aí quando terminou aquela lista, o irmão disse amém. A igreja não entendeu nada. Aí o homem levantou e disse: esse povo todo que tu leu aí serve a Deus? Serviu a Deus? Aí o irmão que leu disse: serviu. Eles então também quero servir a Deus aqui nesta noite. Tudo que está na Bíblia tem um motivo. Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: Salmão, não é Salmão não. Nem Salomão, é Salmão. É salmão não. Tem quem gosta de comida japonesa aí. Eu não gosto. Aí eu não dispenso um bife bem passado por um peixe cru, não. Misericórdia. Um churrasquinho por um peixe cru. Não. É a minha praia, não. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Olha, Raabe foi a mãe de Boaz. Raabe, aquela prostituta que deu guarida aos espias quando foram invadir Jericó, que colocou o fio de escarlate na janela. Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Aí nós temos Ruth, que foi mãe de Obed, esposa de Boaz, que era moabita, mas que disse para Noemi: teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus, onde pousares, pousarei eu. Tem gente que lê essa passagem no casamento, está errado. Por quê? Porque quem disse isso foi uma nora que disse para uma sogra, não é marido dizendo para a mulher: teu povo será meu povo, teu Deus será... Não, isso é sogra e nora, casamento é marido e mulher. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Então olha para o texto. Davi foi filho de Jessé, que foi filho de Obed, que foi filho de Boaz e Ruth, que foi filho de Raabe. A geração de Davi, que é a mesma geração de Jesus, tem uma moabita e uma prostituta. Sabe por quê? Não a prostituta em voga, mas uma ex-prostituta. Sabe por quê? Para mostrar para mim e para você que não existe causa perdida que o Senhor não possa transformar. Aleluia! Não existe uma vida que Jesus não possa lavar com o sangue dele, redimir, trazer para a casa dele, fazer gerar fruto. Moabita e ex-prostituta. Pensa nisso quando você for dormir hoje e disser assim: será que tem alguém que Jesus não possa salvar? Será que tem alguém da minha família que de repente nunca vai ser salvo? Vai, porque se ele salvou Ruth e salvou Raabe, quem é a tua família que ele não possa salvar? Ele vai salvar. Ele vai salvar. Ele vai salvar. A palavra é lançada, pega quem quer. Ele vai salvar. Vai salvar. Os irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab, Samá, que também é chamado de Simei, Natanael, Radá e Ozem. Segundo Samuel 17, 25, diz que ele tinha ainda algumas irmãs, Abigail e Zeruia, que são mencionadas na Bíblia como filhas de Naás, ou seja, possivelmente a mãe de Davi foi casada com alguém antes de Jessé. Ou ela ficou viúva ou divorciada, a Bíblia não diz. Mas ela tinha 2 filhas quando se casou com Jessé. Está escrito na Bíblia.
Davi foi rei depois de Saul. Pastor, o senhor está demorando a chegar. O que isso tem a ver com a minha vida? Você vai entender daqui a pouquinho. Davi foi rei depois de Saul. E aqui começa a história do processo na vida de Davi. Aqui é a história. Saul foi um homem tão perverso, foi um homem tão pecador, tão rebelde, tão desobediente, que ele é o único homem da Bíblia que a Bíblia diz que foi defecar. A única vez na Bíblia que aparece que um homem foi defecar foi quando fala de Saul. A Bíblia diz, e Saul foi para a caverna aliviar o ventre. Estás com vontade de rir, ria. A Bíblia diz, Saul entrando na caverna a fim de aliviar o ventre. É a única vez na Bíblia que diz que um homem foi fazer suas necessidades. E por que isso está escrito na Bíblia? Para humilhar a história de Saul. Escute bem isso que eu vou lhe falar agora. Deus é especialista em exaltar. Diga amém. Deus é especialista em humilhar. Diga amém. O mesmo Deus que pega o pobre do monturo e ergue o necessitado e faz assentar os príncipes, e diz a Bíblia, sim, com os príncipes ele pega do lixo e faz assentar. É o mesmo Deus que pega lá de cima e joga lá embaixo. O mesmo Deus que a gente gosta de dar glória a Deus quando diz assim, Deus vai te exaltar, teu tempo de exaltação chegou. Aí a gente, glória a Deus. E ele chega a botar o paninho na cara assim, agora. Mas o mesmo Deus que exalta, também é o mesmo Deus que humilha e que abate. Vamos dar glória a Deus agora, vamos falar língua estranha agora, vamos glorificar agora. Saul foi um homem tão desobediente que Deus repreendeu ele. O nome Saul significa pedido. Alguém, por favor, 1 Samuel 8, 6 e 7. Você quer ser segundo o coração de Deus? Quem aqui quer ser segundo o coração de Deus? Diga amém. Amém. Eu também quero. Então se prepare que você vai ter um Saul na sua vida. Vamos dar glória a Deus agora! Vamos entrar no manto agora! Você quer ser segundo o coração de Deus? Deus vai colocar um Saul na tua vida. 1 Samuel 8, versículos 6 e 7. Saul foi pedido. O irmão Ricardo achou? Achou, Ricardo? Não? Está procurando ainda? Quem achou aí do jovem? Lê então, Palomo. Fique de pé e leia, por favor. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseste, dados por rei, para que nos julgue. Samuel orou ao Senhor. E disse ao Senhor a Samuel, ouve a voz do povo e tudo quanto te diz, pois não te tenho rejeitado a ti, antes a mim me tenho rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Muito bem. Muito obrigado. O povo se juntou e disse, Samuel, nós queremos um rei. Chega desse negócio de profeta, profecia, juiz, livramento. A gente quer um rei. A gente quer ser igual ao mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Por que será que o nosso coração tem essa mania de querer imitar o que está lá fora?
De vez em quando eu vou orar, eu fico assim, Jesus, pega essa parte do meu coração que quer ser igual ao mundo e arranca. Porque nós temos uma tendência, está dentro de nós. O apóstolo Paulo diz assim, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o que eu não quero está sempre diante de mim. Ele não disse que faz. Ele disse que está sempre diante dele. Existe uma diferença entre fazer e estar diante de você. O pecado se apresenta diante de você todo dia. Você vai se você quiser. Foi isso que Paulo disse. Aquilo bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Ele disse, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Ele não disse que ele faz o mal. Ele disse que o mal está diante dele. Uma vez aconselhando a igreja de Corinto, ele disse assim, olha irmãos, cuidado. Não vos enganeis. As más conversações... Faz o quê? Faz o quê? Corrompe os bons costumes. O que ele está dizendo? É mais fácil um ímpio te tirar da graça do que você trazer um ímpio para a graça. Então tem aquele ditado que não está na Bíblia, mas poderia até estar, que diz assim, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Não está na Bíblia não, mas poderia estar. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Com quem você anda conversando? Com quem eu ando conversando, me abrindo a minha vida, falando? Com quem eu ando andando por aí? Qual convite eu ando aceitando? Com quem que eu estou próximo? É isso que a Bíblia diz. Cuidado com quem você anda, porque quem você anda, se não estiver andando no mesmo caminho de você, a mesma palavra do Senhor diz em Eclesiastes, andarão dois juntos, se não estiver de acordo, não dá. Estou preparando uma palavra para falar aqui sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel diz assim, Deus disse, vamos descer e confundir a língua dos homens, porque se eles falam a mesma língua, não haverá limite para o que posso conseguir. Veja o poder de nós falarmos a mesma língua. Se todos nós, irmãos, nos unirmos aqui como igreja, Assembleia de Deus, Provetar, Rio Santo, se nós nos unirmos num só pensamento, não é simplesmente nós concordarmos com tudo, não, porque aqui não tem como nós concordarmos com tudo, tem como a gente aceitar, abaixar a cabeça e dar o braço a torcer, mas concordar 100% não, mas se a gente tiver um só pensamento, sai da frente Satanás. Se nós nos unirmos um só pensamento e ganhar a alma para Jesus e trabalhar para o reino de Deus, para crescer, para saquear o inferno e povoar o céu, sai da frente Satanás. Uma igreja que fala a mesma língua é uma igreja vitoriosa. E eu quero declarar sobre esta igreja, sobre este rebanho, que toda divisão do inferno está sendo desfeita esta noite pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Saul foi pedido. E Davi, pastor? Davi foi escolhido. Aleluia. Quando Saul foi feito o sorteio para ungir ele, a Bíblia diz que ele se escondeu entre as bagagens. Saul se escondeu. Davi, pastor, foi tirado do anonimato onde ele estava escondido e Deus trouxe ele para o meio do povo. Glória. Saul foi ungido porque era forte e era grande. Davi, quando foi ungido a primeira vez, era pequeno e franzino, mas a presença de Deus. A presença de Deus era com ele.
Saul foi arrogante, Davi foi humilde. Só que escuta só que eu vou falar para você. Quer ser segundo o coração de Deus? Você ainda quer ou desistiu? Você ainda quer? Pergunta ao seu irmão, ainda quer? Pergunta aí, ainda quer? Pergunta aí para sua irmã, ainda quer? O Saul vai ficar na tua cola. Assim como Davi foi perseguido, tu também serás, eu também serei. Só que tem um porém. Quando Davi foi ungido, ele foi ungido 3 vezes. Foi o único rei da Bíblia que foi ungido 3 vezes. Quantas vezes, irmãos? 3. A primeira unção. 1 Samuel 16:13. Por favor. Uma irmã agora que achar ali é bem forte. 1 Samuel 16:13. Uma irmã aí que achar. Leia bem alto, bem forte. Leia aí, irmã. Se não ler, eu vou passar por Samuel. Lê, Samuel. Eu sei que tu já achou. Fique de pé, leia. 16:13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu o joelho de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Muito obrigado. Salmo 89, versículo 20. Deus dizendo: achei Davi. Deus está procurando o seu Davi aqui esta noite. Ele diz: achei Davi, com meu santo óleo o ungi. A primeira unção é a unção da nomeação. Deus acha Davi e nomeia. Eu achei Davi. Versículo 20. Deus primeiro nos acha para nos nomear, irmão. Mas você continua no anonimato escondido. Porque Davi foi ungido, mas ele estava pastoreando o rebanho. E o Senhor manteve ele escondido. Sabe por quê? Deus às vezes nos esconde. Porque se ele nos revelar na hora errada, nós podemos ser surpreendidos. E quando você está escondido por Deus, vai matando urso, vai matando leão, vai matando urso, vai matando leão. Aleluia, Deus! 1 Samuel 17, 34, 35 diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, levam a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e atinjo com golpes até matá-lo. Você está pensando que Davi é igual aquele Davizinho da Record lá, que pegava pedra e jogava em cima do leão, do urso? Não. Eu cato o leão pela juba. Se o urso bocanhar minha ovelha, eu vou lá e dou-lhe uma rasteira, eu vou atrás dele, pego e dou um monte de golpe nele, mas ele não leva aquilo que Deus colocou na minha mão para eu cuidar. Eu vou profetizar na sua vida, nessa palavra, nessa noite, em nome de Jesus, que
O urso vai tentar tirar o que é seu, o leão vai tentar tirar o que é seu, mas como você foi ungido para ser nomeado pelo Senhor, agarra essa juba desse leão pela cara e diga: leão, solta aquilo que é meu, porque o que é meu e ninguém vai tomar. Agaçuri de Comanás. Se você não consegue lidar com o urso, com o leão, como você vai lidar com o gigante? Se as lutas do dia a dia você já está assim: vou parar. Você foi ungido é para vencer. Diga para o seu irmão: você foi ungido para vencer. E diga: vença antes da unção. Diga para ele: vença antes da unção. Sabe por quê? Davi ele foi lutar contra urso, contra leão, antes de ser ungido. Deus já era com ele, aonde ele ia no pasto, no rebanho, no anonimato. É a luta do dia a dia que vai fazer você ser forte para você aguentar o gigante. Quando o gigante vier, você já está fortalecido no Senhor, porque já matou urso e já matou leão. Tá me entendendo? Glória! O crente não mata um leão por dia, não. Ele mata um urso e um leão. Vai matando o teu urso e o teu leão aí do dia a dia, porque amanhã você vai estar cortando cabeça de gigante. Tem que fazer estágio, meu irmão. O processo para você ser alguém segundo o coração de Deus é um estágio. É urso, é leão. É aquele probleminha que aparece lá no trabalho, lá em casa. E se você não consegue contornar, se o urso e o leão estão te matando, gigante tu não vai vencer. Então vai vencendo o urso e o leão aí, vai. Deus te dará graça para você vencer essas lutas do dia a dia. Quando alguém te afrontar com a palavra, você vai lembrar dessa palavra de hoje, vai dizer assim: eu vou matando esse urso, vou matando esse leão, porque o gigante eu vou cortar a cabeça também. É processo. É dia a dia. Ele está dizendo para Saul: quando vem o urso, vem o leão, eu vou lá, ele já sabe o que fazer, porque ele já foi treinado na escola do Espírito. Aí quando o gigante chega, ele diz para Saul: eu vou fazer com esse gigante a mesma coisa que eu já fiz com o urso e com o leão. Ele tinha experiência para contar. Você está dizendo aí: Deus, por que essa prova? Deus, por que essa dificuldade? Deus, por que essa luta? Deus está te dando experiência para você contar. Quando o gigante vier, tu vai tirar de letra, porque tu já matou vários ursos e vários leões. Está me entendendo? Deus vai te dando musculatura espiritual. Segunda unção, aceitação. Está lá em 2 Samuel 2, versículo 4. 2 Samuel 2, versículo 4. Vou terminar já. Quem achar, lê bem rápido para nós. Fique de pé, lê. Deixa eu aí, evangelista Roberto. Lê. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. E deram aviso a Davi, dizendo: os homens de Jaabe e de Gileade são os que sepultaram Saul. Isso. Essa segunda unção é a unção da aceitação. Davi foi aceito. Aceito por quem? Aceito pelos de Judá. De Judá quem era, pastor? Os de Judá eram seus parentes, sua família. Você sabe o que é mais difícil para você ser aceito? É pela família. Por isso que Deus falou para Abraão: sai do meio da tua família. Por isso que Deus falou para Moisés: sai do meio da tua família.
Porque a família às vezes nos levanta, mas às vezes ela nos derruba. É difícil você ser aceito pela família. Mas a unção na sua vida, o processo vai fazer com que você seja aceito na família. Terceira unção. A unção de confirmação. Foi a última. 2 Samuel 5, versículo 3. E aqui eu encerro a palavra. Segundo Samuel, achou, Mateus? Então fique de pé, leia, bem alto. Assim, todos os anciãos de Israel viram ao rei, e Hebron, o rei Davi, fez com eles aliança, e Hebron, perante o Senhor, e ungiram Davi, rei sobre Israel. Muito obrigado. Foi rei sobre Israel. Deus confirmou. Mas para Davi ser rei, ele andou primeiro por cavernas. O problema é que a gente quer reinar, mas não quer andar por caverna. Davi, para ser rei, passou fome. Ele um dia chegou para o sacerdote e disse: me dá o pão aí que está dentro do tabernáculo para comer, que eu estou com fome. E ele comeu os pães da preposição, que era para o sacerdote, mas ele comeu porque ele estava com fome. Quer reinar? Aprende a passar a provação, aprende a andar por caverna, aprende a ser perseguido, aprende a ser humilhado, aprende a passar pelos vales da sombra da morte, como ele mesmo escreveu no Salmo 23, mas tenha certeza que o Senhor estará contigo, te guardando aonde quer que você andar. Você vai passar pela caverna, Deus vai estar contigo. Vai passar fome, Deus vai estar contigo. Vai passar provação, Deus vai estar contigo. Vai passar no vale, Deus vai estar contigo. Vai passar a humilhação, Deus vai estar contigo. A perseguição também Ele estará contigo. Mas passa pelo processo de Deus. Ecou asnai de andarabassúbia. Você quer ser confirmado, quer ser ungido, quer ser cheio da graça do Espírito? Aprenda que você precisa passar pela moeda de Deus. Mas aprenda também que Ele vai estar do seu lado dizendo: calma, meu filho, eu sou teu pastor que te conduzo até pasto verdejante. Você vai estar na caverna, mesmo na caverna de Adulão, Deus vai mandar alguém para dizer assim: eu estou contigo, você não está sozinho. É a caverna de Adulão, mas é lá na caverna que Deus prova que nós não estamos sozinhos, mas que Ele está conosco. Ah, pastor, mas Saul está no meu encalço, não tem problema não. Saul é treinamento. Deus vai fazer você enfrentar coisas maiores. E você vai chegar lá do outro lado e vai dizer assim: eu cheguei aqui porque o Senhor foi comigo. Aleluia! Aleluia! Quando as lutas vierem contra ti, irmão, insista. Deixa só o piano assim bem leve. Vamos cantando comigo. Ainda. Abaixe sua cabeça, por favor. Feche seus olhos. A tua fé, mesmo fraca. Olha o que Deus diz para você nessa noite. Ela é forte. Ela é forte. Você é um Davi de Deus e Deus está moldando o teu caráter. Destrói muralha.
Para onde você tem que olhar? Põe os teus olhos no Senhor. A Bíblia diz: ponha os olhos no Senhor. De cantore baixui que andarabassai. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Você vai vencer é pela graça e pela unção de Deus que está sendo derramada na tua vida aqui nesse culto esta noite. Na unção de Deus e no seu poder. Diga comigo nessa noite: o crente cheio da unção manda a glória para cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo começa a cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai fazer o quê? Na unção de Deus. Eu abençoo a tua vida nesta noite, que esta unção te acompanhe. E esta unção te confirme, te dê graça. Vai vencendo Saul, vai vencendo o urso, o leão, o gigante. Porque lá na frente Deus tem coisa grande para entregar na tua mão. Que Deus em Cristo te abençoe.